Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. No último vídeo nós falamos sobre aterros sanitários de resíduos, basicamente os aterros de resíduos urbanos. Demos alguns exemplos, falamos das principais tipologias de disposição de resíduos, falamos de lixão, de aterro controlado e do aterro sanitário. Bom, neste vídeo nós vamos falar das particularidades técnicas dos sistemas de disposição. Então, para a gente dar continuidade, vamos apresentar as principais normas que envolvem os sistemas de disposição de resíduos. E aí, quando a gente fala de sistema de disposição de resíduos, nós estamos falando de disposição adequada, então, nós estamos falando de aterros sanitários. E para isso, nós temos algumas normas, sendo as mais importantes aqui a NBR 8419, que é sobre apresentação de projetos, aqui para aterro de resíduos sólidos urbanos, então nosso RSU. E temos, em contrapartida, também duas normas relacionadas a critérios para projetos. A primeira delas, a NBR 13896, aqui de 97, mas já existe uma versão atualizada de 2016, se não me falha a memória, que é sobre aterros de resíduos não perigosos. Nesse caso aqui, nós temos os resíduos sólidos urbanos e os resíduos sólidos domiciliares. Também entra aqui os resíduos de construção civil, tá, pessoal? Os RCCs entram aqui também. E temos também, em contrapartida, uma norma específica para aterros de resíduos perigosos, tá? Aqui entra os resíduos de saúde e também alguns resíduos industriais, né? Essa norma, que é a norma 10.157. Se vocês fizerem o download delas, e vai estar na descrição, né, como material para vocês aí de apoio, vocês vão ver que elas são basicamente idênticas, com exceção de algumas particularidades. Então, não há muita diferença entre uma norma para resíduos sólidos urbanos e uma norma para resíduos sólidos industriais. A gente passa aqui pelos aspectos que diferem as duas. Bom, em relação à norma 13.896, que vai tratar aqui basicamente dos resíduos sólidos não perigosos, né, e entre os resíduos sólidos urbanos, nós temos, né, ela como uma excelente referência, ela, como eu disse, está aí na descrição do vídeo para vocês, e também temos uma série de guias de referência, entre elas um muito bom que é o do CREA do Paraná, né, que é a Guia de Elaboração de Projetos de Aterro Sanitário para Resíduos Sólidos Urbanos, que também está na descrição, e é muito bom, muito didático, muito fácil de se trabalhar. Uma particularidade tanto deste guia quanto destas normas é a especial atenção que eles dão para a escolha do local. Tá? Então, eles são muito focados na escolha do local para a instalação desses sistemas, que vai ser muito importante, inclusive, para a preservação e minimização dos possíveis impactos ambientais e também para evitar transtornos à sociedade lá na frente. Já já a gente fala dessa escolha do local. Bom, mas a gente falou do que é um aterro, né? Explicamos no vídeo anterior, quem não assistiu, dá uma conferida lá. Falamos dos aterros, de como eles se diferem, no caso, os aterros sanitários dos aterros controlados, e como também se diferem do lixão. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, o que tem que ter, né? O que um aterro sanitário tem que ter para ele ser diferente, né, de um lixão ou mesmo de um aterro dito controlado, que minimize os impactos sobre o meio ambiente ou até mesmo os transtornos sobre a população. Basicamente, um aterro sanitário ele tem que ter uma delimitação da área de operação. Então, ele tem que ter a sua área bem definida, as suas instalações bem definidas, os locais de disposição de resíduos bem definidos. Claro, tem que haver uma impermeabilização da sua base, principalmente por causa do chorume, que é o líquido percolado que vai ser produto da degradação desses resíduos. Então, essa base tem que ser impermeabilizada para evitar a contaminação do solo e possivelmente da água subterrânea. Deve haver neste sistema a compactação dos resíduos e a sua cobertura. Essa cobertura que é feita
com um material dito, né, nós dizemos que essa cobertura tem que ser feita com um material inerte, nesse caso sendo muito utilizado o próprio solo da região. Tem que haver também a drenagem de águas pluviais, de maneira que a água da chuva não vá para a pilha de resíduos, né? Ou seja, as enxurradas não podem ir para as pilhas de resíduos, senão isso vai aumentar o volume de chorume que vai ser originado. Então, tem que haver drenagem de água pluvial. Tem que haver drenagem de biogás, né? Nesse caso aqui, sendo seu maior componente o metano, e de percolado, que nesse caso nós chamamos de chorume. Tem que também haver a ressocialização de catadores, né, visto que a maioria deles vivia em condições, né, ou trabalha em condições de extrema vulnerabilidade, né, nós vimos no início do curso aí catadores vivendo de sistemas de disposição final tipo lixão, que são extremamente inadequados e que colocam essas comunidades em risco. Aqui nós temos as cooperativas de catadores, né, como uma importante iniciativa de ressocialização desses profissionais, e temos também, claro, a arborização em torno da área do sistema de disposição final. Uma atitude que visa muito mais a emanação de odores e melhoria da qualidade estética do sistema de disposição de resíduos. Aqui do lado apenas algumas figuras que ilustram para a gente algumas das estruturas que tem que ter nesses sistemas de disposição final. Bom, construindo um sistema de disposição final, vocês viram que uma das coisas mais importantes e que mais demanda é justamente na etapa de construção a questão da impermeabilização do terreno. E vejam, impermeabilização do terreno para um aterro, seja de resíduos sólidos urbanos ou de resíduos industriais, é uma etapa que vai demandar não só tempo, mas também uma grande quantidade de recursos, né? Geralmente, o que nós colocamos aí é uma camada, né? Quando a gente trabalha com resíduos sólidos urbanos, né, os RSU, o que nós deparamos é o que a gente está vendo aqui nesta foto aqui de baixo, né? Nós temos uma camada de solo compactado com uma camada de material geossintético de elevada espessura. Esse geossintético costuma ser o que se chama de polietileno de alta densidade, ou manta PAD. É um geossintético praticamente impermeável, como vocês podem ver na figura. É muito comum vocês ouvirem a denominação desse geossintético, né, como sendo bidim, né? A manta bidim. Na verdade, bidim é a marca, tá, pessoal? Então, se vocês ouvirem falar bidim, é o polietileno de alta densidade, mas esse aqui é a marca do geossintético, né? Do geossintético não tecido de alta densidade. Basicamente, o que a gente segue aqui nos RSUs para sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos, nós temos uma camada de subsolo, que geralmente é o solo de origem, de fundação, uma camada de argila impermeável, né? Na verdade, o termo impermeável é errado, mas seria um material de baixa permeabilidade aqui, né? Geralmente, argilas têm permeabilidade da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 8 centímetros por segundo, o que é muito baixo. Acima dela, uma camada geotêxtica, que vocês estão vendo aqui nessa figura, né? E a gente pode colocar ainda, né, uma camada de drenagem aqui, ó, que pode ser, nesse caso, a camada de drenagem para a drenagem do chorume, uma outra camada para separação e infiltração, e aí sim, os resíduos. Essa camada de drenagem, que no caso de um RSU, tem o objetivo de quê? Coletar o chorume, né? E aqui nós temos uma camada de separação e infiltração, justamente para evitar que esse resíduo venha a entupir este dreno de coleta de chorume. Então, é por isso que a gente faz esse sistema aqui, que vocês estão vendo. Então, basicamente, a gente faz o preparo do terreno, utiliza uma argila de baixa permeabilidade, ou que alguns consideram impermeável, depois uma camada de geotêxtil, né, de alta densidade, depois o sistema de drenagem de chorume e por aí vai. Isso tudo tem o objetivo de evitar ou de minimizar o quê? A
contaminação do solo. Então, isso tem o principal objetivo de evitar a contaminação do solo e, consequentemente, as águas subterrâneas. Então, este é o sistema que a gente constrói. Veja que, nesse caso, ó, o que foi feito? Por baixo disso aqui, nós temos uma camada de solo natural, uma camada de argila compactada de baixa permeabilidade. Acima, nós temos uma camada de manta geotêxtil da espessura dessa que vocês estão vendo aqui. Logo acima, os drenos de chorume, e nesse caso foi feito o quê? Uma compactação de material entre os drenos de chorume e a manta PAD que está aqui em cima. Alguns sistemas utilizam essa camada de terra por cima do PAD justamente para as exposições iniciais de resíduo, para evitar que o próprio tráfego de máquinas rompa esse PAD. E se romper esse PAD, esse material vai vazar, vai chegar na camada de argila, né, mesmo com a sua permeabilidade baixíssima, uma hora, e isso vai contaminar o solo de base e pode chegar ao lençol subterrâneo. Aí nós temos, como vocês podem ver, os sistemas de drenagem, nesse caso, esse sistema de drenagem de coleta de chorume, no caso, ele é essa mangueira perfurada que vocês estão vendo aqui, né? Uma espécie de conduíte perfurado, envolto, né, num material tipo brita, como vocês podem ver aqui, em uma manta geotêxtil, nesse caso, um geotêxtil tecido, que se assemelha muito a um pano. E do outro lado, vocês estão vendo aqui uma manilha utilizada para coletar biogás. Então, é isso que nós utilizamos para construir o nosso sistema. Bom, com a construção do sistema, ocorre a disposição de resíduos. E esses resíduos, devido à sua grande quantidade, eles precisam ser primeiramente compactados para depois eles serem cobertos. Por que a gente compacta os resíduos? Principalmente porque, como grande parte deles é matéria orgânica, se a gente não fizer uma compactação inicial, esse material ele vai degradar e vai gerar grandes vazios na massa de lixo. Esses vazios depois vão alterar toda a estabilidade do maciço do nosso aterro sanitário. Então é por isso que a gente faz essa compressão inicial, para evitar problemas mais graves. É claro que a degradação vai acontecer, né, mas o intuito dessa compactação inicial é minimizar os problemas futuros. Bom, então nós temos aqui 3 etapas de compressão, ou melhor, de compactação dos resíduos. O que vocês estão vendo aí é a etapa de compactação inicial. O resíduo foi disposto pelo caminhão, pelo caminhão de coletor, que passa nas residências, nas ruas, e esse trator de esteira, ele passa revolvendo, homogeneizando e compactando esse material. Pode ser um trator de esteira, como vocês estão observando aqui, ou pode ser uma escavadeira, como vocês estão vendo aqui. Mas o intuito aqui é diminuir a massa de resíduos. Depois disso, dessa compressão inicial, existe a compressão primária. Então, existe uma redução inicial, que é isso que vocês estão vendo na figura, e existe uma segunda etapa de redução de volume, que é quando a água dos resíduos começa a ser expulsa. A água do resíduo em si. Então, isso vai gerar uma redução de volume, que é chamada de compressão primária. E, além disso, nós temos uma terceira etapa de compressão, que é a compressão quando o material orgânico passa a degradar. Quando ele é degradado, ele vai ser consumido, isso vai gerar um vazio nessa massa de resíduo, e o próprio peso das camadas vai ser responsável por essa compactação. Então, imaginem que vocês têm uma vala aqui, um buraco, onde o resíduo é disposto. Esse resíduo foi disposto aqui, e vocês têm aqui várias camadas de deposição de resíduos aqui nesse sistema. A camada que está mais lá embaixo, aqui não ficou na mesma espessura, mas foi o erro do meu desenho, a camada que está lá embaixo, ela está no sistema de disposição final há mais tempo. Então, esse material que está aqui, ele vai ser degradado com uma maior facilidade. Na verdade, não com uma maior facilidade, mas vai ser degradado primeiro porque ele foi disposto primeiro. Então, esse material que está aqui, ele vai ser degradado.
vai gerar alguns vazios aqui, por exemplo, aqui, ou mesmo aqui, né? E esses vazios, eles vão ser reduzidos pelo quê? Pelo peso das camadas que estão acima. Então, à medida que esse material vai sendo degradado, o próprio peso das camadas e do material inerte de cobertura vai sendo responsável por promover essa compactação. Essa compactação, que tem o termo em inglês de creep, é chamado de compressão secundária. Então, nós temos três mecanismos de compressão acontecendo no aterro sanitário e que devem ser considerados porque vai ser importante para o sistema de disposição e para a vida útil desse sistema. Bom, só para vocês terem uma ideia, esse material, ele é bem, esse recalque, né, ele é bem diferenciado. E nós temos vários trabalhos que já mensuraram, né, ou estimaram esses recalques em maciços sanitários. Um dos mais utilizados é o Suars, de 1973, que disse que esses recalques em um aterro eles são da ordem de 30%. Né? Ou seja, somando essas três compressões aqui, aquela massa de resíduos que você colocou lá, ela vai reduzir no aterro sanitário em 30% ao final das três etapas de compressão. Outros, né, trabalham aí com faixas entre 10 a 25, 10 a 30%. Mas esse valor aqui é um dos mais utilizados, que trabalha com compressões, recalques da ordem de 30%. Além disso, né, de ter o sistema de impermeabilização, de coleta e as atividades de compactação e cobertura dos resíduos, nós temos os sistemas de tratamento desse percolado, que nós chamamos de chorume. Não basta apenas coletar esse sistema, esse material, ele tem que ser tratado. E esse sistema de tratamento, ele pode ser do mais simples, como vocês estão vendo, que são as lagoas facultativas, as lagoas anaeróbias, né? Vejam que aqui, para quem ainda não fez disciplinas da parte de tratamento de esgoto, nós temos aqui uma lagoa anaeróbia, ela é menor em água, mas maior em profundidade, por isso que ela é anaeróbia, porque a luz solar não penetra. E temos uma lagoa aqui facultativa, que mistura processos tanto aeróbios, na presença de oxigênio, quanto na ausência de oxigênio, que são processos anaeróbios. Tá, pessoal? Aqui, nós temos um outro sistema baseado em lagoas também, que são sistemas de tratamento percolado com lagoas de mistura completa e decantação, justamente para aumentar a taxa de degradação por ser uma etapa aeróbica aqui. Esses sistemas, eles podem ser de lagoas, são sistemas que demandam uma área para ser instalado, mas também podem ser sistemas mais robustos, né, mais avançados, como o próprio tratamento físico-químico. É comum a gente utilizar hoje, né, a osmose reversa e outras tecnologias para tratamento desse percolado. Bom, nós vimos aqui, né, as etapas de construção do sistema, mas uma das coisas que mais gera discussão e trabalho, né, principalmente por parte dos engenheiros ambientais, é a escolha da área onde nós vamos colocar esse sistema de disposição final. É aqui que demanda um grande esforço, né? Qual será o melhor local para o município instalar o seu sistema de disposição final? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como que isso é complicado. Este é o aterro sanitário do município de Betim, Minas Gerais. Hoje é um aterro sanitário desativado. Mas vejam só onde que ele se insere. Ele se insere no contexto de uma zona densamente urbanizada. Nesse caso, a maioria pensa assim, mas como que se constrói um aterro sanitário em uma região como essa? Na verdade, pessoal, quando ele foi construído, não havia essa ocupação densa, como vocês estão vendo aí. O aterro veio primeiro e a ocupação veio depois. Vejam, é um aterro que está dentro de uma zona urbana, é um aterro desativado, muito bem monitorado, tanto na estabilidade dos maciços de resíduo que estão aqui, quanto na contaminação.
né? Até então, não conheço nenhuma espécie de contaminação de solo ou de água subterrânea proveniente aqui. Mas imagine na época em que esse aterro estava em operação, né, com populações no seu entorno. Isso é extremamente complicado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é que o sistema de disposição de resíduos, para a sua localização, ele tem que levar em conta as particularidades do município e o seu zoneamento e seus aspectos de crescimento, né, o seu plano diretor. Então, isso é muito importante para o sistema de disposição, inclusive para evitar problemas futuros. Bom, vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, né? É o aterro sanitário de Seropédica, no Rio de Janeiro. Ele vem em substituição de um antigo sistema de disposição que era o lixão do Jardim Gramacho. Esse aterro, ele veio e ele é operado de uma forma muito bem execuível, pelo menos até onde eu tenho informação. Vejam que, em comparação com aquele outro aterro que está desativado, ele está numa área bem mais esparsa, como vocês podem ver aí, né? Tem muito menos ocupação no entorno da área de exposição final. A gente ainda consegue ver, né, nós conseguimos ver algumas ocupações aqui, ó, né, como nessa região, né, algumas ocupações aqui na proximidade, alguma propriedade rural, né, enfim. Temos algumas ocupações próximas, mas muito diferente daquele cenário da figura anterior. E aqui vai, né, uma outra observação é que é muito difícil vocês encontrarem ou conseguirem localizar um aterro sanitário em um lugar deserto que não haja o solo sendo usado por uma fazenda ou por alguma habitação próxima. Isso é muito difícil, mas há como a gente fazer essa mensuração. Vocês podem ver aqui, né, que há um sistema de tratamento de percolado aqui muito robusto. Vocês conseguem ver aqui várias lagoas em sequência, possivelmente são lagoas anaeróbias, lagoas facultativas. Então, tem um grande sistema de tratamento aqui, bem diferente do que a gente está vendo. Bom, nós temos também um exemplo aqui próximo da nossa região, que é o aterro sanitário de Goiânia. E vejam que, né, diferentemente, ele ainda está em funcionamento, mas o que a gente pode observar aqui, e é o que chama atenção, né, é uma expansão em direção ao sistema de disposição final. Então, esse sistema de disposição final, quando ele foi construído, ele estava fora do município. O município foi expandindo até se aproximar aqui do sistema de disposição final, que é essa área que vocês estão vendo aqui. Como que eu sei disso? Eu posso pegar como exemplo este bairro que vocês estão vendo aqui, ó. Como que eu sei que este bairro ele é recente em comparação ao sistema de disposição final? Se vocês derem um zoom, vocês vão ver que esse arruamento aqui, ó, ele é de terra. Isso indica que isso é uma área recém-ocupada. Ou seja, a gente tem uma instalação de um novo residencial nas proximidades, com um sistema de disposição final. Ah, professor, mas por que isso acontece? Principalmente pelo valor da terra nesses locais, né? Vocês acham que a área aqui próxima ao sistema de disposição final, o valor de um lote ou de terra aqui, ele é alto ou ele é baixo? Né? O valor de um lote aqui, ele vai ser baixo. E isso favorece que pessoas com menor poder aquisitivo venham a se instalar justamente nessa área. É uma coisa que não deveria acontecer. Bom, mas a gente tem, né, nós temos metodologias para nos auxiliar à escolha do local. Aquelas normas que nós colocamos, né, a NBR 13896, ela justamente estabelece os critérios que o local tem que ter para instalar um sistema de disposição final. O primeiro deles é em relação à topografia. A topografia, o sistema de disposição final, ele tem que apresentar uma declividade, pelo menos, né, de 1%, ou seja, superior a 1%, e inferior a 30%. Essa declividade mínima é para que a gente possa trabalhar aí a drenagem pluvial e também o escoamento do
chorume. O solo, ele tem que ter coeficientes de permeabilidade inferiores a 10 a menos 5. Por isso que a gente trabalha com as argilas aqui, né, que são da ordem de 10 a menos 7 e algumas de 10 a menos 8. Então, a base tem que ser feita com solo de baixa permeabilidade. E essa região onde vai haver a disposição de resíduos, ela tem que ser protegida contra enchentes, de maneira que tem que ter simulação de que as inundações ou as flutuações do lençol freático, né, superem cheias de 100 anos. Para a gente fazer isso, por exemplo, para um rio, a gente consegue fazer isso até visualmente em alguns casos, né? Vamos supor que a gente tem aqui um curso d'água e queremos instalar, né, um aterro sanitário. Então, esse aterro sanitário, quanto mais distante ele estiver do curso d'água, ok, né? Então, melhor ainda. No caso, a gente não pode considerar apenas a proximidade do curso superficial, do córrego ou do rio que esteja. A gente tem que considerar também a água subterrânea. Então, vejamos aqui, vamos tentar ilustrar de uma forma melhor o que eu estou falando aqui. A gente tem que considerar cheias de 100 anos também para o lençol freático. Suponhamos que nós temos essa superfície do terreno e hoje, né, o nível do lençol freático ele esteja aqui, ó. Vamos supor aqui um pouquinho nível d'água, o nível do lençol, a mais ou menos, vamos colocar aqui 5 metros de profundidade. Bom, suponhamos que essa foi, né, o nível d'água, por exemplo, no dia 10 de junho de um determinado ano. O que vai acontecer, pessoal? 10 de junho é já momento de seca, então esse NA, esse nível d'água está bastante baixo, né? Ele está um nível muito baixo. Quando chegar um período chuvoso e a chuva começar a incidir sobre o local, o que vai acontecer com esse nível d'água? A água vai infiltrar no solo e vai recarregar esse nível d'água. Então, esse nível d'água ele vai subir, por exemplo, para uma cota aqui de 3 metros de profundidade. E o objetivo aqui, com esse critério da norma, é evitar que essa oscilação do lençol freático ele chegue até a massa de resíduos. Então, para isso, como critério de segurança, tem que se trabalhar com as oscilações e as proximidades e cheias do curso d'água para chuvas do quê? De 100 anos, como está disposto aqui, certo? Então, a gente trabalha com chuvas de 100 anos, ou seja, a maior chuva em 100 anos. Além disso, a distância mínima dos corpos hídricos é de 200 metros, né? Pode ser 250, 300 metros? Pode, não pode ser 150, 180. A distância ao centro atendido, no caso o município, o ideal é entre 5 e 20 quilômetros, né? O não adequado, e aqui vai depender muito dos critérios do local, né? Não é que é um impeditivo, é que não é adequado. Que ele seja menor que 5 quilômetros ou maior que 20 quilômetros. Menor que 5 quilômetros, a gente já tem problemas de interação com a população. Então, isso começa a incomodar a população, principalmente o resíduo e a presença de alguns animais, como o urubu, por exemplo. E mais que 20 quilômetros, a gente já tem o agravante do custo, né, com o transporte, que vai encarecer muito o serviço de coleta. Distância mínima de núcleos populacionais. Então, de residências isoladas, aí entendo residências isoladas, casas, fazendas, né, sítios ou chácaras de pelo menos 500 metros. De núcleos populacionais, aí já são vilas, vilarejos, cidades, pelo menos de 2.000 metros, ou falando na linguagem comum, de 2 quilômetros. Vida útil, pelo menos 10 anos de vida útil, né? Geralmente a gente trabalha com 15, 20 anos de operação. A maioria dos aterros sanitários trabalha com 20 anos de operação. As dimensões, a área do aterro, de acordo com a vida útil,
recomenda-se 1 metro quadrado para cada tonelada de resíduos encaminhado ao aterro dia. Então, para cada tonelada de aterro, a gente considera 1 metro quadrado, né, de 1 metro quadrado de área de aterro por dia. Sim, e quando a gente tem o zoneamento ambiental, a gente sempre deve considerar o zoneamento para quê? Para evitar que a expansão e a ocupação de áreas no entorno do aterro, principalmente para a desvalorização imobiliária. Então vejam aqui, né, como que eu faço para escolher entre diferentes áreas? É uma coisa a gente ter critérios para a escolha da área, e a outra é quando eu tenho várias áreas. A pergunta aqui é, qual delas é a melhor? Eu coloquei um exemplo aí, 2 áreas. A área 1 e a área 2, por exemplo. Então vejamos aqui, vamos analisar. Eu quero, por exemplo, colocar o meu aterro aqui na área 1, nesse ponto aqui, ó. Vou pegar bem no meio. Vou pegar aqui neste ponto. Só analisando aqui, o que eu preciso considerar, pessoal? Eu preciso considerar a população, primeiramente. A população no entorno, né, pelo visto aqui, muito pouco. Em relação ao conteúdo ambiental, eu tenho que desmatar? Possivelmente não. Mas vejam que aqui nós temos uma área que isso parece ser uma reserva, né, essa área aqui distante. Essa área verdinha aqui que vocês estão vendo é uma área de preservação permanente. Então, a gente tem cursos d'água aqui, né, próximos a essa região. Então, isso tem que ser avaliado. Na área 2 aqui, por exemplo, eu tenho, né, vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou instalar nesta região. Vejam que aqui eu tenho que várias áreas que parecem ser nascentes, tenho reserva legal, tenho aqui outra nascente, então indicando que isso aqui é uma área alta, isso é uma zona de recarga. Tenho aqui uma instalação, isso aqui parece ser uma fazenda. Então vejam, analisando aqui as duas áreas, a área 1 parece ser um pouco melhor. Por quê? Esse ponto que eu marquei aqui, me parece, né, ou analisando aqui, que os cursos d'água e os fragmentos de vegetação estão mais distantes, é claro que a gente tem que medir. Nós temos aqui uma área boa com a presença aqui de estradas, isso é importante. E aqui nós estamos analisando apenas a questão ambiental. Com contraparte da área 2, a gente tem várias nascentes próximas a esse lugar que eu marquei, alguns núcleos habitacionais, nós temos esse aqui, temos um outro núcleo habitacional aqui, muito próximos da área em que eu quero trabalhar. Sem contar aqui na grande malha, a rede de drenagem que nós estamos vendo aqui. Então, analisando essa figura, a grosso modo, a área 1 parece ser melhor que a área 2. Tá, mas tem como a gente fazer isso de uma forma mais fixa, né, atribuindo notas e valores? Tem. E aí nós temos uma metodologia da CETESB que serve para isso. Ela é baseada em quê, pessoal? Primeiro, em prioridades. A gente tem 6 critérios e, no caso, 6 prioridades. Sendo que a prioridade vai de 1 a 6, né, e a prioridade 1 é aquela mais importante. E a prioridade número 6 é aquela, digamos assim, com menor importância em relação às demais. Qual que é a prioridade 1, segundo esse critério? Atender ao SLAP, ou Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. Basicamente, a prioridade é atender a critérios ambientais. No segundo ponto, atender a condicionantes políticos e sociais. Terceiro, condicionantes econômicos. Quarto, condicionante técnico. Quinto, condicionante econômico, que é os demais. E o sexto, os demais condicionantes técnicos. Bom, e essas prioridades, pessoal, a gente vai dar peso para elas. Ou seja, a mais importante, que é a prioridade 1, ela vai ter peso 10. Isso vai ser interessante, porque depois nós vamos dar notas para as diferentes áreas que nós vamos selecionar. Então, nós vamos ter pesos diferentes aqui. E a prioridade 6, que é a menos importante em relação às outras,
nós temos o peso 1. Então, nós temos peso 10 para as mais importantes, peso 1 para as menos importantes. Além de dar pesos de acordo com as prioridades, nós temos pesos também para o tipo de atendimento. Por exemplo, se aquela aquela área atende totalmente a determinada prioridade, ele tem o 100%. Então, por exemplo, a área 1, ela atende totalmente o critério 1, então 100%. Se ela atende parcialmente ou se é necessário fazer obras, né, você multiplica aquilo pela metade, ou seja, 50%. Se não atende, é zero. Então, é isso que a gente faz. Bom, para vocês entenderem as características das áreas, pessoal. Prioridade 1, em relação a fatores ambientais. Então, veja. O que são prioridade 1? Proximidade do curso d'água, proximidade de residência, proximidade de aeroporto e distância de lençol freático. E aqui nós temos 3 áreas. Lembrando que, nesse caso, prioridade 1 é peso 10. 10, 10 e 10. Em relação à proximidade do curso d'água, a área 1 atende totalmente, então é 100%. Ou seja, você multiplica por 1. E isso vai se estender tanto para a área 2 e para a área 3. Nesse caso, né, a pessoa está analisando 3 áreas. Vamos aqui, então, agora para proximidade de núcleos residenciais. Vejam, a nota é 10. Então, para a área 1, ela atende totalmente? Vezes 1. Então, sua nota final vai ser 10. Para a área 2, ela atende também totalmente. Então, sua nota final vai ser 10. Vai ser multiplicado por 1. Agora, a área 3 atende parcialmente. Se a gente voltar lá, quando é parcialmente, é 50%. Então, nós vamos multiplicar pela metade. Esse critério aqui. Então, aqui seria, então, nesse critério, a área 1 ganharia 10, aqui 10 e aqui 5 pontos. E aí a gente vai fazendo isso para os demais critérios. Lembrando, por exemplo, no critério 6, que é a distância ao centro de coleta, a prioridade aqui, ó, a nota, desculpem, a prioridade é 6, a nota é 1. Se vocês voltarem aqui, ela, ó, 10, 6, 4, 3, 2. Então, aqui, ó, o peso é 6, né? 6 aqui, e por aí vai. Então, vocês vão dando notas de acordo com o peso e se atende total ou parcialmente ao critério. Aqui é um exemplo, né, para essas 3 áreas do que foi feito ali no slide anterior. Então, nós temos aí os pontos de prioridade. Né? Então, prioridade 1 vale 10, prioridade 2 vale 6, por aí vai. E os atendimentos, por exemplo, área 1, 100%, 100%. Aqui, no caso, a área 3, como atendia só metade, 50%, né, e por aí vai. Então, de acordo com os critérios, vejam, aí a gente tem a pontuação e o peso em cada um. Nós temos aqui, ó, o atendimento, que vai de total ou parcial ou zero. A gente tem aqui a porcentagem, que é 100%, 50%, zero. E a nota. Desculpem, o peso e a nota final. Então, no critério 1 aqui, ó, a área 1 ficou com 10. A área 2 com 10, a área 3 com 10. Então, vocês vão fazendo isso para cada critério. E no final, vão ter a nota final de cada uma das áreas. Aquela que tiver a maior nota vai ser a melhor área para a disposição final. E vejam que aqui a melhor de todas, né, a maior pontuação, foi a área 3. Mesmo ela estando mais próxima a núcleos residenciais. Então, a gente não se baseia num critério apenas, ou em uma única variável, para escolher uma área de disposição final de resíduos. Bom, isso é muito importante para aterros urbanos, também vale para aterros de disposição de resíduos industriais. Agora, em relação aos aterros industriais, pessoal, quais são as principais particularidades dos aterros de disposição de resíduos industriais? Basicamente, as normas são muito parecidas. O que difere? Né? A gente difere em relação à chuva de pico. Nos resíduos sólidos urbanos, né, a chuva de pico
ela é de 5 anos. Ah, professor, mas não fala que é cheia de 100? A cheia de 100 é quando a gente vai trabalhar com contato entre o resíduo e o lençol freático, ou o possível lixiviado lençol freático, e os cursos d'água na proximidade. Quando a gente está falando de chuva de pico, a gente está falando da chuva que incide sobre a massa de resíduos. No caso de resíduos sólidos urbanos, ela é de 5. Para a terra industrial, ela é de 25, ou seja, você tem que considerar uma chuva maior em seu projeto. O sistema de impermeabilização aqui é diferente. Ele tem que ser duplo, ou seja, ele é duas camadas de material argila compactada com geossintético geossintético, desculpa, e tem que ter um sistema de detecção de vazamento, que já já eu explico para vocês. Além disso, deve haver um laboratório para análise de testes expedidos, visto que a maioria desses aterros não recebe um único tipo de resíduo, então é interessante ter isso. E os efluentes, eles têm que ser monitorados, nesse caso, chorume, pelo menos 4 vezes ao ano. É uma amostragem trimestral, diríamos assim. Então, vejam, o que a gente faz, pessoal, em um sistema na impermeabilização de um aterro industrial? Nós vamos fazer aqui, na camada inferior, aquela camadinha, né? Nós vamos ter aqui o subsolo, vamos ter aqui, ó, a camada de argila compactada, porque é argila, a camada aqui, ó, do geotêxtil. Depois disso, nós vamos colocar outra camadinha de argila e mais uma de geotêxtil. Aqui. Só que, entre essa camada aqui de geotêxtil, que eu vou colocar até aqui de cor diferente, ó, acima da camada aqui de geotêxtil, da primeira camada de geotêxtil, a gente vai passar um sistema de drenagem, cujo objetivo é o quê? Detectar vazamentos. Então, vejam, se houver alguma ruptura nessa manta aqui, ó, pessoal, o resíduo vai cair e vai ser coletado por este material drenante. E aí, se vazar, nós teremos o quê? Uma outra camada de proteção. O interessante desse sistema de drenagem é o quê? Ele tem que funcionar basicamente seco durante todo o período do ano. Então, ele tem que funcionar praticamente seco. O ideal é que você construa um sistema, né, ou vários sistemas de detecção de vazão, que, por exemplo, se um deles vier a detectar um vazamento, você pode agir localmente. Aí não um sistema único para toda a barragem. Então, a barragem não, desculpa, o sistema de disposição. O objetivo dele é o quê? Detectar o vazamento e você remediar esse vazamento. Bom, um exemplo de como isso deu errado. Uma barragem, né, de uma empresa conhecida aí, produzindo resíduos à base de zinco, né, produziu, né, tinha lá uma barragem, na verdade, um sistema de disposição, um resíduo que era altamente contaminante, tóxico, que era do processo de fabricação de zinco. Ele fez aquele sistema que vocês viram, né, acabamos de falar de detecção de barragem, desculpa, de detecção de vazamento. Porém, o que aconteceu foi que eles fizeram um único, essa figura ilustrativa, um único sistema de detecção de vazamento. Como vocês podem ver, é uma obra caríssima, porque são camadas de compactação, material geossintético que é utilizado aqui, e eles fizeram um único sistema de detecção de vazamento. Quando eles estavam colocando os resíduos de zinco aqui, que é um resíduo líquido, né, altamente tóxico, o sistema de detecção de vazamentos funcionou. Ou seja, né, houve vazamento em algum ponto, eu estou usando essa área aqui como ilustração, né, houve um vazamento de resíduo em algum ponto dessa área aqui. Então, vamos supor que o sistema saiu aqui, então aqui foi detectado vazamento. Qual que é o problema de se construir um sistema único de detecção de vazamento? O problema é que agora você não sabe aonde que foi que ocorreu o vazamento. Qual que é a solução neste caso? A solução é dolorosa, mas é a única que é viável, que é arranca tudo e faz de novo.
Porque se vazou e você não sabe onde que é, você vai ter que arrancar tudo e fazer de novo. E foi o que foi feito por essa empresa. Então, imagine o custo que foi, né, basicamente, fazer isso tudo de novo. Construir o sistema de disposição duas vezes. Como que deveria ser feito, né, na verdade? Você dividiria aqui em áreas, né, e você teria, por exemplo, várias áreas de atuação. Né, você teria vários sistemas de detecção aqui, por exemplo. Né, dividiria isso aqui em várias porções, né, como eu estou fazendo aqui. E, por exemplo, um sistema de detecção aqui, um sistema, vou colocar numa cor diferente para não confundir vocês. Iria fazer aqui um sistema de detecção aqui, por exemplo, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu sei, por exemplo, eu vou lá e faço monitoramento de todas essas saídas, vou acabar de desenhar aqui para vocês entenderem, e vejo, por exemplo, que houve um vazamento nessa daqui. Qual que é a área que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar só nessa área aqui. Eu não preciso refazer todo o sistema. Então, isso é muito importante. E isso vai ser utilizado principalmente durante a fase de início de operação. Depois que o material estiver tudo disposto, só vai acontecer um vazamento se for uma compressão ou algo completamente inesperado aqui. Bom, além de trabalhar com a impermeabilização da base, em alguns locais trabalha com barreiras de impermeabilização, como a gente pode ver nessa figura. Nós temos aqui, nesse caso, a área onde é disposto o resíduo, e no entorno é feita uma barreira, né, como o próprio nome diz, uma contenção lateral. É como se a gente tivesse aqui a massa de resíduos, e a gente faz obras aqui, ó, para confinar esse resíduo aqui e evitar uma disseminação lateral, né, de algum possível material aqui. Quais são as obras que a gente utiliza aqui, nesse caso, dos resíduos? Ó? Na área 1 aqui, ó, né, nós temos, no primeiro ponto aqui, uma camada de sistema de drenagem de fundo, né, como vocês podem ver aqui, que está sendo instalado, para evitar essa contaminação. Depois, né, nós temos, primeiramente, aqui, deixa eu fazer uma correção, no 1 aqui nós temos um sistema de drenagem para coletar possíveis percolados. Depois, né, nós temos aqui, ó, nessa camada adjacente aqui, ó, um geotexto de proteção, né, uma geomembrana ou um polietileno de alta densidade. Já em contato com ela, né, nessa camada aqui, uma geomembrana de reforço, que vocês podem estar vendo aqui. Depois, nós temos um gel composto argiloso. Né? Como que funciona esse gel composto argiloso? Ele funciona como dois materiais PADs, né? Ou pode ser até um geotêxtil mesmo, só que entre eles tem uma argila, né? Como se fosse um sanduíche, uma argila aqui no meio. E essa é uma argila expansiva. Então, quando o material chovimento em contato, ela expande e sela os orifícios. Então, é mais uma medida de proteção. E ainda por fora, a gente faz mais uma camada de argila compactada. Então, a gente faz uma verdadeira obra de contenção aqui lateral, né, do maciço do aterro de disposição de resíduos. É isso que a gente faz na maioria das vezes, tá? Quando a gente tem lá resíduos RSU, nós usamos muito essa composição aqui, ó. Uma geomembrana, que na verdade é um polietileno de alta densidade, né, GM é geomembrana, uma camada de argila compactada no próprio subleito. Isso já é uma barreira impermeabilizante. Nós costumamos utilizar mais na RSU, desculpem eu marcar isso aqui, é este sistema aqui, ó. Geomembrana sobre argila compactada, solo de fundação. No aterro de disposição, a gente utiliza mais, aterro de disposição de resíduo industrial, essa configuração aqui, ó. Nós temos o terreno de fundação, que aqui está representado como subleito, uma camada de argila compactada, uma camada de polietileno de alta densidade, né, aqui com geomembrana. Acima dele, o sistema de detecção de vazamentos. Acima dele, depois, uma outra camada de argila compactada com a sua respectiva geomembrana. Esse aqui que é o sistema duplo, né, que a norma fala. Sistema de viabilização para aterros de resíduos industriais. E é ele que a gente segue para aterros de resíduos industriais. Bom, além disso, né, para encerrar aqui, nós temos também como utilizar esses materiais como barreiras impermeabilizantes para
a finalização do nosso aterro. Então, quando a gente termina o sistema de disposição, ou melhor, o aterro chega ao final da sua vida útil, nós fazemos o que, pessoal? E aqui, essa figura de baixo, ela ilustra o que a gente faz aqui para selar esse aterro superficialmente. A gente faz o que? Uma camada, aqui no caso, vocês podem ver, geobrelha, consolo, camada granular drenante, argila compactada, camada de ventilação de gás, tudo mais. Para quê? Para impermeabilizar aqui, principalmente em relação à chuva, né? Aqui é a chuva que vai incidir. Como vocês podem ver, tem uma camada de ventilação para coleta de gás, e o objetivo aqui é selar para evitar que a água da chuva venha o quê? Ressolubilizando o material e afetando a degradação e a estabilidade desse maciço. Bom, pessoal, aqui nessa aula nós vimos as particularidades dos sistemas de disposição de resíduos urbanos e industriais. Nós vimos que a diferença para os resíduos industriais está basicamente na composição ou impermeabilização da base. E na próxima aula nós vamos ver os critérios de dimensionamento dos resíduos sólidos, dos aterros de resíduos sólidos urbanos. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.